Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda e última aula da jornada do analista fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e mais uma vez estou aqui ladeado do professor Marcos Lima. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos para a nossa segunda aula da jornada do analista fiscal. Excelente, professor. Bom, pessoal, boa noite. Eu sei que vocês estão chegando, conectando aí agora. Sei que alguns já estavam esperando ansiosamente por essa nossa segunda aula. Quero dizer que estou muito feliz com a quantidade de acessos que nós tivemos à nossa primeira aula, a quantidade de interações, de comentários. Obrigado a todos vocês que compraram a ideia desse evento, né? Como eu falei, um evento muito tradicional, que nós realizamos outras edições de muito sucesso no passado, e mais uma vez estamos aqui com mais uma edição de sucesso e graças à participação ativa de todos vocês, tá? Pessoal, como deu para vocês perceberem ontem, a nossa proposta aqui na jornada é ser bem objetivo, bem direto, sem muita enrolação. Nós estamos fazendo o máximo para concluir a aula num tempo máximo de 1 hora, para que vocês tenham o melhor conteúdo possível, de forma objetiva, direta, simples, didática, e a partir disso você possa visualizar a sua atuação profissional de forma mais ampla, né? E ontem nós tivemos, né, professor, um primeiro momento onde nós discutimos algo que foi bem interessante, né? Muitas pessoas tiveram pela primeira vez a oportunidade de pensar um pouco sobre a atuação do profissional analista fiscal, ali os níveis de salários, os níveis de atuação desses profissionais. E hoje mesmo, né, pela manhã, nós fizemos uma live, 1 da tarde, onde nós voltamos a tocar nesse assunto, né? Exatamente porque acaba sendo um ponto um pouco controverso, né? Ainda existem pessoas que acham que não são valorizadas, que acham que não recebem um salário compatível, mas quando elas são impactadas com o nível de exigência para progredir na profissão, elas acabam se sentindo um pouco contrariadas. Mas é interessante, né, professor, a gente trazer isso à discussão, a gente jogar luz a respeito desse tema, para que a pessoa possa, pelo menos, ter a possibilidade de fazer uma autoavaliação, fazer uma autocrítica e chegar à conclusão de que, para atingir um patamar X, Y ou Z, ela vai precisar investir na sua preparação, na sua qualificação, e ela só pode ter a expectativa de receber aquele valor de salário, de receber aquele valor de honorário, se ela tiver uma contrapartida à altura para entregar de serviço, para entregar de conteúdo, para entregar de resultado para quem a contrate. Interessante a gente começar resgatando um pouco dessa lógica. Eu queria lhe ouvir. Exatamente, professor. A gente basta pensar como se a relação entre o executor, né, o analista fiscal, ou aquele que almeja chegar como analista fiscal, e a empresa, a organização contábil, ou até mesmo o departamento contábil fiscal ali daquela empresa que atua em segmentos específicos, entender como se eu estivesse vendendo também o meu potencial para ela, né? Disponibilizando o meu potencial para ela. Se eu tenho um potencial que não tem um arcabouço conteudista a ponto, né, daquilo que a gente expressou, de ter um valor monetário significativo, ou pelo menos se adaptar naqueles modelos que a gente entende aqui numa percepção, né? Não é que esteja uma regra escrita com base naquela lógica. É a nossa percepção de mercado. Então, é como se eu estivesse vendendo uma mercadoria, né? Como se eu estivesse vendendo o meu conhecimento. Obviamente que é muito, muito pesado dizer que eu estou vendendo o meu conhecimento, né? Porque a gente sabe que a gente está no mundo capitalista, mas a ideia é que eu disponibilizo o meu tempo com base no meu conteúdo para a empresa. Se eu não tenho um conteúdo suficiente, eu, obviamente, também não vou ser remunerado por isso. Quando eu passo a entender essa linha escalável, né, de conteúdo, a pessoa passa a ter até um pensamento mais maduro, professor. Opa, então quer dizer que se eu ativar mais o meu conteúdo, se eu compreender mais as lógicas tributárias, eu posso ir para um nível maior e, consequentemente, ganhar mais. É natural, tá, pessoal? Isso é natural. É uma relação de troca, né? A empresa
remunera e você concede a ela o conteúdo que você vem adquirindo ao longo da sua carreira. E isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. A gente não está dentro de um modelo em que simplesmente eu estou lá de corpo presente e só por isso, só pela minha presença, professores estão me pagando. De forma nenhuma, né? E é interessante pensar sobre isso, né, professor? Porque, assim, nós trouxemos essa discussão ontem, porque e nós até a limitamos bastante, mantendo-a dentro dessas habilidades que são técnicas. A gente não foi nem além no quesito habilidades comportamentais e outras competências que são necessárias. A gente limitou essas competências técnicas porque, normalmente, isso aqui é incontestável. Quando a gente fala incontestável, é em que aspecto? Meu amigo, apurar o lucro real, ou você sabe ou você não sabe. Fazer uma apuração de PIS/COFINS não cumulativa, você sabe ou você não sabe. Apurar o ICMS, substituição tributária, antecipar diferencial de alíquotas, ou você sabe ou você não sabe. Então, a gente acabou sendo bem pragmático no sentido de é isso ou aquilo, exatamente para que você possa fazer essa autoavaliação crítica técnica. Técnica. Até onde eu sei, até onde eu consigo entregar, até onde eu consigo fazer. Então, essa foi a nossa primeira provocação de ontem, tá, pessoal? Lembrando que eu expliquei para vocês que a jornada é como se fosse, de fato, uma travessia, um caminho, né? E nós a dividimos aqui em 4 passos. Ontem nós apresentamos para vocês os 2 primeiros, que eu vou daqui a pouco resgatá-los aqui nessa nossa apresentação. Mas antes disso, vale reforçar algumas coisas importantes que nós pontuamos ontem, que primeiro deles, né? A jornada ela visa trazer um conhecimento prático para que você possa atuar na área fiscal de forma mais segura e lucrativa, entendendo como as coisas verdadeiramente funcionam. Você pode até discordar, mas para refutar aquilo que nós estamos trazendo aqui, você tem que apresentar provas cabais, né, de que não é dessa forma. Porque nós estamos apresentando aqui com base nas nossas experiências, desde quando fomos analistas fiscais, analistas da parte contábil, até agora que somos empresários contábeis, né, e vivenciando o mercado no dia a dia. E dentro dessa perspectiva, nós fizemos questão de dizer para vocês que existe uma tendência de evolução e de modernização da atuação do analista, onde ele deixa de ser operacional, ou seja, ele deixa de ser mero executador, mero operador da área fiscal, e passa a ser um profissional que é demandado de forma mais técnica, que é exigido dele mais conhecimento. E é interessante, professor, que eu trouxe aqui, né, para a gente discutir um pouco a respeito da aula de ontem, 2 dúvidas muito interessantes que eu encontrei no chat, uma da Kátia e outra da Julivalda, para a gente poder debater um pouco. A da Kátia é a seguinte: ó. Professor, seu quadro descreve níveis para profissionais que atuam na área contábil, mas para os demais profissionais de outras formações, como fica o enquadramento profissional? A gente estava, né, professor, por incrível que pareça, falando sobre isso na live de mais cedo, tá? Inclusive, essa live está aqui no meu canal também do YouTube, tá, pessoal? O que é que acontece? Eu vou responder essa, vou deixar o professor Marcos Lima responder a próxima. Pessoal, atuar na área fiscal não é uma prerrogativa privativa do profissional da contabilidade. Nós temos a resolução 1640 de 2021 do Conselho Federal de Contabilidade, que consolida um normativo histórico que trata das prerrogativas profissionais. E é interessante que às vezes eu falo isso e alguns contadores até se chateiam por não compreender essencialmente o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não é o profissional da contabilidade que majoritariamente faz apuração de tributos. Nós sabemos que é sim. Mas o que eu estou te dizendo é que, normativamente, isso não é uma prerrogativa. Uma prerrogativa é uma atribuição que é exclusiva de determinada profissão. Então, por exemplo, é prerrogativa do médico fazer uma cirurgia cardíaca. Então, eu não posso, porque eu assisti 3, 4 vídeos no YouTube, fazer uma cirurgia. Eu não posso. Assim como é uma prerrogativa do profissional da contabilidade encerrar um balanço. Então, por mais que você, que não é contador, se ache apto a fazer um encerramento de um balanço, você não tem prerrogativa para isso.
Da mesma forma, apurar tributos não é uma prerrogativa do contador, por mais que o contador ache e tenha, por experiência, né, uma percepção de que ele é quem está mais preparado para fazê-lo, não é uma prerrogativa do contador. É por isso que nós temos atuando na área fiscal economistas, administradores, advogados, profissionais de TI e profissionais de outras muitas formações, né? Então, assim, independente da sua formação, dentro daquele enquadramento do analista fiscal, se você tiver aqueles conhecimentos, você vai estar no mesmo rol de enquadramento da planilha. Concorda, professor? Plenamente, professor. É a mesma coisa de eu querer impetrar um mandato de segurança sem ter OAB, né? Posso até usar o chat GPT ou até entender a lógica jurídica e entender a legislação que trabalha isso. Mas eu não tenho OAB, eu não tenho autorização jurídica para fazer isso. Então, a mesma coisa do jurista, né, do advogado, querer fazer uma assinatura de escrituração contábil. Então, a gente precisa respeitar isso. E aí a gente, obviamente, vai evoluindo nessas atribuições. E é muito interessante o senhor falar isso, professor, que a atribuição formal, né, é o que basicamente existe para a gente. Assim, a gente não gosta muito dessa terminologia, mas é uma reserva, né? A gente se atribuiu dessa reserva e a gente aproveita muito bem essa reserva. Nós, contadores, sabemos muito bem aproveitar essas reservas, e tanto elas como a do departamento pessoal, por exemplo, né? E assim, são poucos profissionais que a gente vê no mercado que conseguem ter reservas assim culturalmente, porque essa reserva, embora não seja uma questão normativa, mas a gente sabe que culturalmente a sociedade entende que essas responsabilidades são do contador. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E é ótimo, né? Apesar de alguns Claro. profissionais reclamarem, né? Até eu vejo gente que diz assim: ah, mas eu não estudei para apurar tributos. Aí eu sempre brinco e lembro daquele provérbio chinês, né? Cuidado com o que desejas, cuidado com o que desejas. Professor, a segunda pergunta aqui da Julivalda Figueiredo é a seguinte: quem está iniciando no fiscal? Estuda o passado ou se liga e estuda o que está por vir? Professor, já quero que você aproveite, porque aqui é aquela típica pergunta do procrastinador, né? Excelente pergunta da Julivalda. Julivalda, eu sempre entendo, eu e o professor Felipe sempre gostamos muito de história, né? E nem por isso deixamos de estudá-la, né? Quando a gente quer realmente entender o que aconteceu no passado para poder saber quais são as grandes projeções do futuro. Nós, eu e o professor Felipe, não vivemos ali quando a Lei 6.404 de 76, com o advento da contabilidade no modelo praticamente que atual, a gente não viveu naquela época, mas a gente estudou aquela lei, indo e vindo, voltando e indo. Né? Então, para que a gente soubesse a alteração que aconteceu em 2014, por exemplo. E aí a gente, né, deu vazão a todo o entendimento posterior. Então é fundamental entender o agora e o antes, inclusive, para que posteriormente eu possa compreender quais são as evoluções e até gatilhos, professor, de insights, de ideias que já passaram e a gente possa agir agora. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de compreender por que a distribuição de lucros era tributado antes de 98. Então, é um estudo que eu estou vendo o cenário do passado, para entender o agora, que inclusive tem essa discussão de voltar à tributação da distribuição de lucros. Por quê? Né? Então, Julivalda, é entendimento de essência, de estrutura. Você passa a amadurecer o seu conhecimento quando você estuda todas as etapas para que hoje a gente possa viver a reforma tributária de forma mais amena, digamos assim. Você, poxa, vai vir uma reforma tributária, mas tudo que a gente viveu, todas as complexidades que se passaram, eu também compreendi, mesmo que básica, para que eu possa suportar as novas estruturas tributárias. Então, sim, vale a pena estudar o passado para você se preparar muito bem para o futuro. Professor, você foi até bem sutil, né? Eu vou até ser um pouco mais direto aqui. Não é o passado, não, pessoal. Eu brinco, digo assim, ó. Você só pode se dar ao luxo de não estudar PIS e COFINS, você só pode se dar ao luxo de não estudar ICMS e ISS, se você estiver pretendendo ficar sem trabalhar até 2038, mais ou menos.
Se você está pretendendo ficar de 2025 até 2038 sem trabalhar, Herdeiro, né? aí beleza, está justificado, você vai voltar só num modelo aonde não vamos mais estar falando de ICMS, de ISS. Mas isso aqui, pessoal, não é achismo não, tá? Isso aqui é prático. Nós vamos, por exemplo, conviver com PIS e COFINS até 2027. Só que o fisco ainda tem 5 anos para fiscalizar PIS e COFINS. Então, nós vamos até 2032 estar falando de PIS e COFINS. O ICMS, 5 anos depois de 33, ou seja, 2038, nós vamos estar falando de ICMS ainda. Então, não achem que vocês estão estudando ao estudar ICMS, PIS, COFINS, ISS, Simples Nacional, estudando coisas do passado. Até por isso que eu achei que a pergunta foi um pouco enviesada, né? De usar esse termo passado, como se isso aqui não fosse mais uma realidade. Isso é o presente, tá? Isso é o seu futuro. Agora, andando de forma concomitante a esse presente, a esse futuro, tem uma nova realidade se propondo, que é de um modelo também futuro, né? Também futuro, de IBS e CBS. Então, andam lado a lado. Então tem que estudar os dois, tá? Tem que estudar os dois. Pois bem, professor, e todos que nos assistem, né? No passo 1 ontem, nós falamos sobre quanto ganha o analista fiscal e qual é a rotina desse profissional da área tributária. Já no passo 2, nós abordamos a questão dos cenários, né? Nós falamos sobre a parte mais operacional mesmo, parametrizações, importações, apuração de tributos, tudo isso exemplificando, trazendo cenários, trazendo uma convergência de tudo com o modelo proposto pela reforma tributária. Até apresentamos para vocês o vídeo do SERPRO, né, que trazia ali a questão prática da reforma tributária. E o nosso passo 3, pessoal, nosso passo 3, que é um dos mais importantes, eu considero o passo 4 mais importante de todos, né? Mas o passo 3, que é um dos mais importantes, é você entender de forma bem prática como que está desenhado o sistema tributário brasileiro e que você possa entender o SPED. Vamos lá, pessoal. Vou começar, professor, com o sistema tributário, para que quem está nos assistindo possa compreender a lógica do que eu estou trazendo aqui, certo? Pessoal, quando nós pensamos na figura do tributarista, ele é o profissional que entende de tributo, ponto. Ah, qual é a formação? Não interessa. Quem entende de tributo é tributarista. Para ser um advogado tributarista, você tem que entender de tributo. Para ser um contador tributarista, você tem que entender de tributo. Para ser um analista de sistemas tributarista, você precisa entender de tributo. Lá no artigo 3º do CTN, é conceituado o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Está lá no artigo 3º do CTN. E quando ele fala lá no artigo 3º do CTN que é toda prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, compulsória, o que está sendo dito ali nessa relação de compulsoriedade, muitos professores acabam explicando essa compulsoriedade como sendo a obrigatoriedade de pagar o tributo. Eu mesmo ensinei assim durante um tempo, né? Mas eu entendi que ali essa compulsoriedade, ele está falando da relação jurídica tributária que surge com a ocorrência do fato gerador. Essa relação jurídica tributária, ela ocorre de modo compulsório, ela não é opcional. Então, por exemplo, quando a gente vende um treinamento, né, eu vendo aqui para vocês um curso de formação avançada na área fiscal. Existe um interesse de você, enquanto profissional, em se qualificar, em investir na sua carreira, em se tornar um profissional melhor, e existe um interesse da nossa parte de fornecer esse produto a você. Então, em virtude do interesse das partes, surge uma relação jurídica. A nossa de fornecer o treinamento e a sua de pagar por ele. O tributo, essa relação jurídica, ela não surge da vontade das partes. Ela surge independente da sua vontade. Por isso é compulsório. Então, se você pratica no mundo real o fato jurídico que está previsto na lei como uma hipótese de incidência, nesse momento surge o que nós conhecemos por fato gerador, e com o fato gerador nasce a obrigação tributária. E o que é essa obrigação tributária? É exatamente
a obrigação oriunda dessa relação jurídica. Essa obrigação tributária, ela se divide em duas. Ela é a obrigação tributária principal, que é a obrigação de quê? Pagar o tributo. E a obrigação tributária acessória, o dever de fazer, o dever de prestar contas. Quando eu emito uma nota fiscal, eu estou fazendo algo que a legislação me mandou. Quando eu pago um Simples Nacional, eu estou pagando um tributo, eu estou pagando a obrigação principal. Então, nós temos, pessoal, essa divisão. Essa divisão é necessária de ser compreendida com muita profundidade pelo tributarista, porque isso é entender de tributo. Isso, entender dessa relação jurídico-tributária, é entender de tributos. Eu não posso ser um bom tributarista se eu não entendo das obrigações principais, professor. Se eu não sei como é que apura um Simples Nacional, se eu não sei qual é a legislação que rege o PIS e a COFINS, se eu não sei fazer a apuração do ICMS, do ISS, vou até complementar aqui agora para vocês, tá? Do ISS, do IPI, se eu não sei como que se apura esses tributos, se eu não sei como que eu apuro IBS e CBS, são os novos tributos da reforma tributária, como que eu posso me considerar um tributarista se eu não entendo de tributo? E é interessante, né, professor? Porque eu vejo muitas vezes pessoas que atuam no setor fiscal por anos, anos. Não estou falando de dias, não, estou falando de anos. Aonde essa pessoa, se você trocar o sistema que ela trabalha, ela já não sabe mais trabalhar. Trocou o sistema, ela trabalha com o sistema A, você botou o sistema B, ela já não sabe mais. Se você alterar o regime de apuração das empresas ou alterar a atividade econômica das empresas que ela trabalha, ela já não sabe mais trabalhar. Por quê? Porque falta base. Falta base. Falta ela entender como é que funciona a legislação do Simples, como é que funciona a legislação do PIS da COFINS, do ICMS, do IPI, do IBS. Professor, você concorda com isso? Não só concordo, mas como a gente vive isso constantemente, né? Essa sua narrativa sobre a mudança de sistema é um negócio assim, professor, habitual, entende? Nós, muitas vezes, somos treinados a apertar botão dentro de um sistema azul ou vermelho, a depender do sistema, se colocar o verde eu já não sei fazer. Então, essa relação da execução com o sistema, da execução com um processo engessado, ela é muito prejudicial para uma pessoa que está se formando buscando conhecimento de tributo, né? Então, assim, você conhecer essa sistemática da relação entre a obrigação principal, a obrigação acessória, compreender o segmento, compreender a logística de cada tributo, compreender em que momento eu vou tratar esse tributo. O ICMS vai existir no momento em que circular a mercadoria. Não é no momento em que emite uma nota fiscal. Você tem que entender a essência do caso. E, pessoal, assim, muitas vezes, por isso que o professor Felipe está citando, pela pessoa não ter base, muitas vezes ela entende que o tributo existe, né? Somente quando há emissão de documento fiscal. E isso é muito preocupante, porque se a gente não consegue entender o básico, como é que está sendo feito os cálculos dos tributos na ponta para o cliente, tem erro. Se tem erro, a gente pode ter sérios problemas na relação entre nós e os nossos clientes, né? E é interessante, né, professor, porque o profissional, quando ele não tem base, você percebe logo, porque ele é preenchido de uma insegurança absurda. São pessoas que muitas vezes trabalham anos na área, mas se você perguntar assim, ó, você entende de PIS/COFINS? Ela, entender é uma palavra muito forte, né? Já se esquiva logo, porque exatamente eles são preenchidos por essa insegurança. E aí acaba usando uma narrativa falsa de que insegurança é uma espécie de humildade. Não é, pessoal. Não é questão de humildade ou não humildade. É porque você não tem a base. Normalmente você caiu de paraquedas no setor fiscal, você foi aprendendo por tentativa e erro. Uma pessoa chega para você e lhe ensina e diz assim, ó, faça isso aqui assim. Por quê? Porque eu aprendi assim, continua.
e você vira mero repetidor, mero executador, mero operador, e obviamente você nunca vai ter segurança. Mas quem é aqui, eu quero que me responda no chat aqui, quem é que está nos assistindo, que antes de entrar na área fiscal, fez um curso sobre documentos fiscais, depois fez um curso sobre ICMS, depois fez um curso sobre Simples Nacional, depois fez um outro curso sobre PIS e COFINS, depois fez um outro treinamento sobre lucro real e presumido. Aí depois de ter feito vários treinamentos de anos estudando profundamente, aí ele foi atuar na área fiscal. Eu não conheço ninguém, professor. Você já conheceu esse ungido aí? Esse aí é sortudo, viu? É. Eu ainda não conheci, mas é por isso que esse contexto e essa fragilidade técnica ela é tão perceptível na prática. O que nós estamos dizendo para vocês é que chegou o momento de você romper com isso. Você precisa entender que, para subir de nível na área tributária, você precisa adquirir conhecimentos sólidos. E para ter conhecimentos sólidos, você tem que estudar a base, a essência. É um pilar. A gente sobe na construção de baixo para cima, né? Construindo pilares, construindo alicerces. Da mesma forma, pessoal, nós temos as obrigações acessórias, as prestações de contas com o fisco. Essas prestações de contas, elas vão mudar se você for uma indústria, se você for um comércio, se você for um prestador de serviços, se você for uma entidade do terceiro setor, se você for uma pessoa física. Então, por exemplo, a pessoa física tem a declaração do imposto de renda da pessoa física. O terceiro setor tem, muitas vezes, para garantir uma imunidade, que manter a escrituração contábil regular. Uma indústria, o tipo de documento fiscal eletrônico que ela emite é diferente de um varejista. Então vejam que o cumprimento da obrigação de natureza acessória, desse dever instrumental, ele também muda a partir, obviamente, da atividade que está sendo praticada, do porte da empresa. E uma das coisas, professor, que eu mais vejo acontecendo na prática é as pessoas pegando conceitos emprestados de um tributo ou de uma empresa para outra, que são atividades diferentes, que lidam de forma diferente com as coisas, e, obviamente, tem tributos e obrigações distintas. Pois tentar fazer paralelos assim, sem analisar, muitas vezes o caso específico, isso pode ser prejudicial até para o nosso cliente em si. É por isso, tá, professor, que assim, eu, enquanto analista fiscal, interessante, né? Eu busco discutir com alguém. É óbvio que nem sempre você tem uma pessoa para discutir, né? E aí você aproveita momentos como esse para poder abrir um precedente técnico. E a gente sempre gosta de fazer um dossiê. Por exemplo, uma empresa que nunca vi na vida o segmento, venda de pedras, eu vou lá, vou estudar o caso, vou entender como é que acontece, como é que funciona a operação, se possível até fazer uma visita na empresa para poder entender a estrutura lógica do negócio em si. Tudo isso é muito importante porque basicamente eu passo a viver aquilo e assim eu posso compreender melhor as particularidades tributárias. E, pessoal, muitas vezes isso não acontece, né? Basicamente, eu pego um Ctrl+C, Ctrl+V do procedimento e vou lá e mando o SPED daquele jeito. Não entendo o que é um consumo, não entendo o que é um ativo imobilizado, uma empresa de serviço com estoque de mercadorias que não tem lógica. Então, eu passo a compreender errado, sem avaliar um histórico, sem avaliar particularidades. Isso vai fazer com que você calcule o tributo errado e o seu cliente passe a enviar ou pagar de forma equivocada aquilo, porque o seu cliente confia em você, né? O cliente do escritório confia no escritório, o cliente interno de uma empresa confia na empresa. Então, basicamente, se você não gera essa confiança e depois é encontrado um problema, perdeu todo o know-how. Então, a gente precisa ter essa segurança de que nós somos técnicos. E assim, professor, você falou uma coisa que eu julgo como sendo muito séria, tá? Você precisa ter com quem se conectar. Não para ter simplesmente uma pessoa para te dizer o que você vai fazer, mas para você ter com quem trocar ideia, ouvir uma opinião, discutir, debater, pensar. Nós precisamos estimular o raciocínio analítico, o raciocínio técnico. É por isso que muitas vezes, né, nos nossos treinamentos, a gente enaltece tanto a questão da comunidade, do grupo. Porque num treinamento você está ali
com vários profissionais, como é o caso aqui agora, que estão na mesma sintonia de pensamento, querendo se aperfeiçoar, querendo se qualificar, discutindo situações, discutindo casos do dia a dia. Então, é obrigação sua construir essa rede de relacionamentos. Hoje, quando eu preciso discutir, eu tenho o professor Marcos Lima para me dar uma opinião técnica, eu tenho outros amigos, outros colegas contadores para me dar suas opiniões, e porque eu criei um grupo de relacionamento. Então, é natural que a gente se fortaleça, tá? É quase um grupo de autoajuda, né, professor? É a nossa terapia, discutir tecnicamente, né? Bom, pessoal, e avançando aqui no nosso conteúdo, nós temos, diante desse contexto também, uma figura importantíssima que é o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Inclusive, a nossa live de hoje mais cedo foi exatamente tratando sobre um questionamento. O fim do SPED está próximo, e eu vou dar um spoiler gigantesco para vocês, tá? Nós concluímos da live que não, pessoal, não tem que se falar em fim de SPED, né? O SPED é um projeto gigantesco que contempla desde os documentos fiscais eletrônicos, as escriturações fiscais digitais, as escriturações contábeis digitais. Então, só para exemplificar para vocês o tamanho do projeto, só no âmbito dos documentos fiscais eletrônicos, nós temos nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico e conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, bilhete de passagem eletrônico, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, aqui faltou o S, nota fiscal de serviço eletrônica, que inclusive estará no layout nacional a partir de 2026. Então vejam, nós temos múltiplos modelos de documentos fiscais eletrônicos, com informações particulares, com situações específicas para sua emissão, que precisam ser intimamente conectadas à atuação prática da apuração de tributos. Isso aqui é objeto de trabalho do tributarista, objeto de trabalho do analista fiscal. O analista fiscal precisa entender de documento fiscal eletrônico. Os documentos fiscais eletrônicos, pessoal, são a base da reforma tributária. Vocês viram ontem o Serpa apresentando que tudo partia do ROC. O ROC é um resumo, Registro de Operação do Consumo, é um resumo do documento fiscal eletrônico. Então, é necessário entender o documento fiscal eletrônico. Professor, quer fazer algum comentário? Eu fico pensando naquela apresentação de ontem, que em 2010, 2011, estava lá o professor Felipe ministrando aula de SPED e falando já da importância da engrenagem que começava com documentos fiscais eletrônicos, né? Ou seja, tudo isso é um ciclo que a gente volta a bater no mesmo formato, mas como a gente falou hoje, por exemplo, mais cedo na live, só que com outro viés tecnológico. Um viés tecnológico que eu não preciso transitar arquivos, mas que eu preciso me preocupar no futuro com eventos e estruturas de legislação. Então, muita gente é muito cético, né? Poxa, esses documentos fiscais eletrônicos vão deixar de existir? Não, não vão deixar de existir, eles só vão se comportar de uma outra forma muito mais amigável para o contador agora, no futuro muito próximo, inclusive 2026, a gente tem diversas atualizações para os documentos fiscais eletrônicos, e que agora a gente precisa cada dia mais, né, professor, além de se preocupar com a engrenagem não tecnológica, digamos assim, porque a cada dia mais eu não preciso me preocupar na estrutura de arquivo, eu vou me preocupar mais com a legislação, quais são os impactos desse formato, será que eu estou obrigado ou não estou obrigado a determinadas informações dentro desse documento? E com o impacto de informações equivocadas. Hoje mesmo a gente estava conversando, se o documento fiscal eletrônico tiver uma descrição errada do produto, eu posso ser prejudicado. Hoje, eu basicamente ainda não tenho esse elo tão perfeito assim, mas era para ter, né? Era para ter. Então, eu preciso estar preocupado com como vai ser emitido o documento fiscal eletrônico, como vai estar a descrição do produto e, portanto, do cadastro, para que ele seja muito bem gerido. Né? Perfeito, professor. E para você ver, né? Nós estávamos discutindo ali a aplicação prática de reduções de alíquotas com a reforma tributária, algo seríssimo. Seríssimo. Muito. Que se você errar, você acaba fazendo com que a empresa pague tributo a maior indevidamente. Então, é algo muito complexo.
Dentro do âmbito das escriturações fiscais, pessoal, nós temos o SPED fiscal, a EFD e ICMS do IPI, a EFD contribuições, a REINF, e eu já trouxe aqui, professor, a apuração assistida de IBS e CBS. A apuração assistida de IBS e CBS, ela é uma escrituração fiscal, conforme está previsto na Lei Complementar 214, 2025, só que ela já traz o que eu tenho dito que é uma terceira geração do SPED. Nós tivemos a primeira geração com SPED fiscal e contribuições, a REINF como sendo um representante da segunda geração, trabalhando com web service de eventos, e a apuração assistida como uma terceira geração, aonde não há mais nem a necessidade da transmissão do próprio evento pelo seu software para que ele possa ter acesso aos dados. A partir do próprio momento da emissão do documento fiscal, o fisco já tem acesso aos dados, afinal de contas, foi o fisco que autorizou o documento fiscal. Então, nós temos essa roupagem moderna das escriturações fiscais com uma clara tendência de evolução. E é interessante, você falou isso mais cedo e eu concordo plenamente. Não é a obrigação acessória que comanda a obrigação principal. A obrigação acessória não altera a legislação do tributo. Pelo contrário, a legislação do tributo rege a obrigação acessória. Então é por isso que você precisa entender do tributo para fazer a obrigação acessória corretamente. Então é necessário estudar os tributos para conseguir preencher as escriturações, preencher os documentos fiscais de forma técnica e correta. Pois é, professor. Eu estava imaginando e refletindo aqui como hoje, né? Eu preciso entender o comportamento dos SPEDs. Né? A gente estava até pensando, poxa, como funciona esse SPED, a sua engrenagem, o documento fiscal vai lá, entra no SPED. Ah, Marcos, mas eu posso pagar mais tributo por um erro no SPED? Não pagar mais tributo, você pode ser penalizado por um erro por equívoco. O grande ponto é que no futuro muito próximo, e a gente, até pegando o gancho daquela pergunta do início, eu preciso entender como é que funciona a obrigação ainda, até para estar preparado e muito bem mentalmente com a apuração assistida do IBS e da CBS. Porque se eu tenho toda uma experiência ou todo um arcabouço de conhecimento base de que lá no SPED, né, eu fui conferir nota, eu conferi a apuração do tributo dentro da obrigação. Se eu já tenho essa estrutura operacional, com a apuração assistida, embora seja mais fácil, eu já vou ter essa capacidade, né, essa habilidade de fazer as conferências. E veja só, você falou que a mudança de sistema no setor fiscal muitas vezes incomoda muita gente, né? A gente vai ter uma mudança de sistema, vai incomodar muita gente. Né? A questão é, você está preparado para estudar hoje, que hoje eu diria que ainda assim é um futuro, até 2033 a gente vai conviver com o SPED fiscal. É natural. Então você vai ter que estudar ainda, entender manual. Vão vir atualizações nessa estrutura. Não tenha dúvida. E você vai ter que conviver com a apuração assistida. Então você vai ter que conviver com dois sistemas ali. Nesses dois sistemas você está adaptado para entender que existem dois sistemas, né? Você está adaptado até para compreender que vão vir uma enxurrada de normativas específicas e você vai ter que compreender toda essa estrutura. Então, é natural nós, contadores, trabalharmos com obrigações acessórias. Eu estava falando sobre malhas fiscais um tempo desse com um outro professor João Arlindo, né? E ele disse, rapaz, o fisco gosta de obrigação acessória. Ele gosta de obrigação acessória. Então, assim, se a gente já sabe que isso é uma cultura do fisco, infelizmente a gente vai ter que se adaptar sempre, né? Tem que se adaptar. Então não dá para tirar isso aqui do arcabouço, for chutar o balde, senão não quero mais. Agora a gente precisa estar convivendo e estudando cada dia mais essas obrigações. E só para ilustrar o que você acabou de dizer, professor, nós estamos vivenciando isso. Vou dar um exemplo prático aqui do estado do Ceará. Nós, mesmo estando discutindo reforma tributária, extinção do ICMS lá em 2032, nós vamos ter agora alterações na tributação de vários segmentos. Agora acontecendo em 2025, 2026. Então, assim, pessoal, não é uma questão de se você gosta ou não. Você vai ter que conviver com os dois modelos, ponto.
Ponto. Além disso, nós temos a questão das escriturações contábeis, né? Escrituração contábil na sua essência, que é o SPED contábil, a substituição da escrituração contábil convencional em papel pelo seu equivalente digital, e a ECF, que é o formato que você presta contas com o fisco a respeito da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, vejam, a informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. É uma estrutura lógica, hierárquica, estruturada, organizada, e que se você não tiver uma visão macro, e essa visão macro ser sustentada na legislação, você vai ver só recortes. É como se você estivesse tentando enxergar a imagem final de um quebra-cabeças, tendo apenas algumas peças na sua mão. Então, é necessário que você tenha todas as peças para que você possa organizá-las e, assim, conseguir visualizar a imagem final. Senão, você vai ver somente pedaços e pode chegar a conclusões precipitadas, não é isso, professor? Exatamente. Essa visão muito afunilada, né? Sem você compreender o todo. Eu costumava sempre, na hora que eu estava trabalhando uma operação fiscal, compreender, poxa, será que se eu não retificar a DCTF alinhada com a DIF e alinhada com a FDRINF, qual vai ser o impacto disso? Né? Eu estava convivendo agora com uma situação especificamente que as informações foram todas na FDRINF corretamente, mas não foram na DIF. Ou seja, eu tive um problema de comunicação. Embora, tá, professor, a gente discorde dessa dupla informação, né? Poxa, eu tenho que informar o mesmo dado 2, 3, 4 vezes, né? Que coisa cansativa, né? Mas é o que temos. Nós precisamos compreender que existe um impacto estrutural. E aí, essas consequências, né? O pensamento no global. E se eu informo aqui, eu preciso estar alinhado com isso aqui. E é aquele pensamento da auditoria digital, né? A gente sempre tem o pensamento de como é que eu vou conferir, como é que eu vou fazer o batimento desses dados. E aí, quando você consegue perceber o batimento desses dados, poxa, a tendência de uma informação mais lapidada é muito grande. E eu acredito, professor, que o analista fiscal ele tem que estar nesse patamar. Ele tem que estar no patamar de que, se eu entendo que eu informei do SPED fiscal, tem que ter uma consequência no SPED de contribuições. Tem que ter uma consequência na FDRINF, a depender do caso. Tem que ter uma consequência no contábil, mesmo você sendo analista fiscal. Porque eu também não vou dizer, eu também não preciso de contabilidade. Eu preciso entender, pelo menos, o impacto. Então, isso tudo é muito importante para o analista fiscal, entender as consequências da informação gerada. É tudo cíclico, né? Como eu falei, é orientado a processos. Começa no documento fiscal eletrônico, transita pela escrituração fiscal e deságua na contabilidade. Agora, professor, nós vamos entrar aqui nesse ponto que eu acho que é o grande clímax da nossa aula. Por quê? Porque eu acredito que quem está nos assistindo até agora tenha chegado a uma conclusão assim, ó, poxa, os professores só falam que eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, mas eu me vejo completamente perdido, eu não sei nem por onde é que eu começo, é só estudar, é só ler, eu baixo o quê? O CTN, a Constituição, pego o regulamento do ICMS, leio a Lei Complementar 214, o que é que eu faço? Pessoal, o que eu vou falar para vocês agora é contraintuitivo, tá? Mas é a mais pura verdade. Eu acredito que tanto eu como o professor Marcos Lima quebramos a cabeça, mas chegamos a essa conclusão. Por mais contraintuitivo que pareça, só estudar não vai adiantar. Só estudar não vai adiantar. Só não, né? Estudar não vai adiantar, porque estudar já é difícil, não tem um só, né? Estudar não vai adiantar. Se você estudar sem uma linha lógica, sem ter um direcionamento do que é que você precisa estudar, do como você precisa estudar, você não vai progredir. E aqui nós fizemos um recorte de 7 etapas, que todo analista fiscal precisa seguir, precisa entender, para que ele ganhe de verdade segurança. Então, a primeira coisa que você precisa estudar é o sistema tributário. Você precisa entender o que são os tributos de competência da União, os tributos de competência dos estados, os tributos de competências dos municípios, entender o que é competência,
entender quem é que atribui competência, entender quais são os limites que existem ao poder de tributar, entender quais são os direitos fundamentais dos contribuintes. O contribuinte tem direito? Tem, ele não tem só obrigação, não, ele tem direito também. Você tem que entender do sistema tributário brasileiro, saber o que é o princípio do federalismo tributário, entender quem é que pode me exigir uma obrigação acessória. E eu acho tão interessante, professor, porque por mais simples que isso possa soar para algumas pessoas, eu percebo claramente que isso aqui é um gargalo. Eu vejo, por exemplo, na época da declaração do imposto de renda, o pessoal fez ali um alarde gigantesco. Porque o fisco não liberou a pré-preenchida e tal. A obrigação de prestar informação é do contribuinte. Quem determina isso é a própria estrutura da competência tributária. O contribuinte, ele é demandado pelo sujeito ativo. Não é ele que decide o que ele quer fazer ou não. Lembra da relação jurídica tributária que é compulsória? Então, eu não estou dizendo que está certo a Receita Federal não facilitar a nossa vida. Não estou dizendo que não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que se você entende do sistema tributário, você não comete algumas atecnias, né? Algumas gafes mesmo, para ser bem específico, de achar que a coisa deveria ser de uma forma, mas está mais respaldada na falta de técnica. Então você precisa entender de sistema tributário, você precisa entender dos regimes de apuração, professor. Tem gente que não entende ainda com perfeição o que é o lucro presumido, o que é o simples nacional, o que é o lucro real, o que é o MEI, qual é a diferença disso para ME, EPP, limitada, outros. As pessoas muitas vezes não sabem essas diferenças. Você tem que entender de tributos diretos. É até interessante, né, professor? Porque o pessoal, para muita gente hoje, a vida se resume à reforma tributária, né? A vida. E se a gente fosse pegar de tudo que tem aqui, ó, pegar aqui o capítulo reforma tributária e trouxermos bem para cá, ó, tá resolvido o problema. Todo o restante continua existindo, pessoal. A reforma tributária, ela está conectada aqui diretamente aos tributos indiretos. Mas nós temos os tributos diretos, que são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou o patrimônio. Aqueles que o contribuinte não repassa o ônus fiscal para ninguém da cadeia econômica. Já nos tributos indiretos, que são os que incidem sobre o consumo, aí sim nós temos a figura do contribuinte de fato e do contribuinte de direito. Isso tudo você precisa compreender. E a reforma tributária está atingindo ali único e exclusivamente os tributos indiretos. Você precisa entender de retenções, você precisa entender de auditoria digital, como o professor Marcos Lima mencionou agora há pouco. Então, para tudo isso, é necessário uma estrutura lógica de estudos, uma linha lógica de aprendizado, o direcionamento correto, a informação segura. Isso é o que vai potencializar o teu aprendizado, não é isso, professor? Exatamente. Embora seja a moda, né? Reforma tributária, existem aqui mais 6 tópicos que eu preciso me preparar. Ou seja, tudo isso dá embasamento para que eu possa continuar estudando na reforma tributária. Sem esses 6 tópicos, eu diria, você não vai conseguir avançar no estudo da Lei Complementar 214, não tem nem perigo. Então, você não vai começar pela Lei Complementar 214, você vai começar exatamente por essa base. Perfeito, professor. E aí, pessoal, caminhando aqui para o nosso quarto passo, o que é que eu quero chamar a sua provocação nesse momento? Vocês estão aqui na jornada do analista fiscal, cujo propósito é formar profissionais da área fiscal para atuarem com segurança e lucratividade. Nós temos batido na tecla desde ontem que essa atuação profissional, ela é uma atuação técnica e não operacional. Ela é uma atuação que é respaldada no conhecimento técnico. Ela é respaldada na sua base de estudos. Ela é respaldada no conhecimento que você possui para exercer aquelas atribuições do analista fiscal e, ao subir de nível, você possa também elevar o seu patamar profissional, elevando os seus honorários, elevando o seu salário, elevando o resultado que você gera para a empresa, melhorando o valor percebido na sua atividade, sendo mais valorizado, sendo mais reconhecido, sendo alguém que tem segurança ao trabalhar, que tem segurança ao apurar um tributo, que tem segurança ao orientar a emissão de um documento,
que tem segurança ao mandar um SPED, que consegue dormir em paz, porque sabe do trabalho que tem desenvolvido, sabe qual é a base legal daquilo que faz, que não é um mero operador, um mero repetidor, um mero apertador de botão. Então, nós temos proposto a vocês desde ontem esse pensamento. E para contribuir com isso, pessoal, eu queria apresentar para vocês agora um treinamento que é o nosso curso que trabalha a formação do especialista no setor fiscal, que é o FAAF, a formação avançada na área fiscal. Pessoal, o FAAF ele é um produto que ele foi oriundo do curso de formação e analista fiscal. Nós tínhamos o curso de formação e analista fiscal e depois de formar muita gente, nós decidimos criar uma versão aprimorada dele, mais direta, mais objetiva, mais redonda, e criamos essa formação avançada na área fiscal. Apesar do nome, não se assuste, tá? A gente deu o nome de formação avançada porque não dava para dizer formação do início ao avançado. É formação avançada, mas a gente começa do absoluto zero. E esse treinamento, pessoal, ele custa hoje R$2.000. Só que nós estamos abrindo as inscrições para vocês que estão participando da jornada com R$1.300 de desconto. Ou seja, se você clicar no link que está sendo enviado agora no chat e fizer agora a sua inscrição, você vai pagar R$697. Professor, esse preço, eu queria até que você confirmasse se é ele mesmo, porque eu estou achando, salvo engano, essa é a turma mais barata da formação avançada da área fiscal que eu já vi. Tá? É esse mesmo, viu, professor? Esse mesmo. Com todo esse arcabouço de conteúdo, também estou achando muito barato, viu? E é interessante, pessoal, porque você ainda vai poder parcelar o seu investimento em 12 prestações de R$ 69,70. Professor, isso é mais barato que uma pizza. Uma pizza do final de semana com uma Coca de 2 litros dá mais caro do que isso aqui, professor. Então, assim, não tem desculpa, não tem por que você ficar de fora. É um investimento que você vai ter acesso a um conteúdo riquíssimo, onde nós vamos te apresentar toda aquela estrutura do que é necessário de estudar. Você vai estudar Simples Nacional com profundidade, você vai estudar sobre o Sistema Tributário Nacional com profundidade, você vai estudar todos os SPEDs com profundidade, você vai estudar PIS e COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, ISS, retenções, tudo com muita profundidade. Mas além disso, pessoal, nós vamos liberar alguns bônus especiais para vocês que tornam ainda mais imperdível esse treinamento. Primeiro, que vocês vão receber 3 e-books, tá? E-books de 3 de livros nossos, né? Primeiro do livro Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária, do livro Descomplicando o SPED e o e-book completo da apostila do curso, detalhando todos os módulos. Nós estamos disponibilizando também, pessoal, o curso Contabilidade na Prática. Esse curso, só ele, é vendido por R$497. Você vai pagar os 697 e vai levar ele de graça, tá? De graça. Nós estamos também dando como bônus o curso de especialista em PIS e COFINS. Você também vai fazer sua inscrição no FAAF e vai levar como bônus o curso de especialista em PIS e COFINS. Eu vi que algumas pessoas me mandaram mensagem no chat também, dizendo que tinham dúvidas sobre CSTs, dúvidas sobre NCMs. Nós estamos dando como bônus também o curso de classificação fiscal de mercadorias, onde você vai aprender de forma detalhada como classificar produtos, fazer parametrizações de cadastro de produtos, tudo isso de forma muito detalhada, tá? Além disso, você vai estudar as outras obrigações acessórias e vai ter direito a grupos exclusivos do WhatsApp, comunidades com outros profissionais, estudantes que estarão fazendo o curso com vocês, tá? A pergunta que eu mais estou vendo aqui, professor, é até quando o desconto ficará disponível? Pessoal, esse desconto ficará disponível somente até amanhã, tá? Amanhã. Vocês têm 24 horas para garantir a sua vaga. Só que eu vou dar mais um bônus aqui, professor. Só que esse bônus adicional vai ser só para os 10 primeiros, certo? Só para os 10 primeiros. Ainda nem combinou nada, mas eu vou propor isso, esse bônus adicional, somente para os 10 primeiros. Para os 10 primeiros que fizerem a inscrição,
nós vamos liberar também o curso Setor Fiscal para Iniciantes. O curso Setor Fiscal para Iniciantes também será disponibilizado somente para os 10 primeiros. Então, além de todo o treinamento que você vai receber um quarto curso totalmente de graça, como um bônus adicional, mas, repito, somente os 10 primeiros, tá? O que é que você vai encontrar nesse treinamento, pessoal? Professor, tá imperdível, né? Totalmente. Muito bônus, muito conteúdo bacana, por um preço muito amigável, né? Muito, muito. Além disso, né, você terá a mim e ao professor Marcos Lima como os seus professores, né, diretamente. As aulas são conosco, tá? Esse curso ele tem mais de 100 horas de duração, tá, pessoal? É diferente aqui da jornada, que nós tivemos 2 horinhas para discutir. Nós temos 100 horas para abordar esses conteúdos com vocês. Nós vamos entregar ferramentas corretas para vocês estudar, ferramentas de priorização de conteúdos, técnicas de estudos para você estudar corretamente. Você vai ter toda a estratégia e toda a técnica para poder se tornar um especialista no setor fiscal, saindo do básico até o avançado, trabalhando com segurança e lucratividade. Então, a minha recomendação para você que participou dessa jornada do analista fiscal é muito simples. Clica no link agora, que está aí no chat, e faz agora a tua inscrição, garantindo esse desconto especial, garantindo a tua matrícula e vindo conosco fazer essa formação avançada na área fiscal. Professor Marcos Lima, considerações finais e deixa uma grande recomendação aí para os nossos alunos. Professor, assim, todos estão de parabéns por participar intensamente desse conteúdo de 2 dias. Nós fizemos aí 4 passos e tudo isso, pessoal, foi exatamente para demonstrar para vocês o quanto que é importante você investir em conhecimento, investir em educação, sobretudo na área técnica, estratégica, para que você possa montar ainda mais o seu arcabouço de pensamento técnico, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia. Então, a gente está criando uma estrutura de comunidade, uma estrutura de segurança para você poder discutir com pessoas que estão vivenciando as mesmas dores que você. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para você exatamente o conteúdo certo, dentro de uma linha lógica de estudo, e assim você poder, sem dúvida nenhuma, usufruir desse conhecimento e futuramente aí está no nível 5, né? Está no último nível como analista fiscal, ganhando o que você merece ganhar. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação na jornada. Agradeço também a cada um de vocês que participou conosco desses 2 dias. Cumprimos a nossa meta, fomos objetivos, entregamos o conteúdo. Porém, o mais importante de tudo, pessoal, se vocês valorizam a nossa recomendação técnica, o nosso aconselhamento, o que eu posso te dizer é que hoje você deve garantir a sua vaga na formação avançada na área fiscal, clicando no link que está aqui no chat. Estou te esperando do outro lado, na área exclusiva de alunos, para que a gente possa começar os nossos estudos a partir de agora e que você possa verdadeiramente se tornar um especialista na área fiscal. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Professor Marcos Lima, um forte abraço e até mais, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.